Olá a todos, meu nome é Alexandre e eu sou professor da disciplina Princípios de Planejamento e Análise de Dados em Ecologia, que é ministrada dentro do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. Nessa videoaula eu vou dar continuidade ao estudo de modelos lineares, falando sobre modelos lineares generalizados. Então, nessa aula eu quero falar sobre os princípios e tratar os modelos generalizados em que a variável resposta é uma variável de contagem. Bom, vamos falar primeiro sobre os princípios. Eu queria me ater a alguns conceitos que são importantes, falar sobre a estrutura dos resíduos de um modelo. A gente já trabalhou com os modelos lineares simples e modelos lineares múltiplos, e esses modelos eles têm uma estrutura de resíduos de uma distribuição aleatória normal, com média zero e um dado desvio padrão. Isso é uma estrutura dos resíduos bastante específica, que é adequada para alguns tipos de variáveis. Nós vamos ver que tem outros tipos, outras naturezas de variáveis respostas, em que a estrutura dos resíduos não segue a distribuição normal. Bom, essas variáveis também, elas não têm, em geral, uma relação linear com com as variáveis preditoras. Então, essa relação não necessariamente é uma relação linear. Por isso, em muitos casos, nós usamos a função de ligação, que é a função que lineariza essa relação. A partir dessa função de ligação, que é feita dentro dos modelos generalizados, a gente vai ter como esperança para o modelo a preditora linear. Então, a esperança desses modelos generalizados está associada à escala da preditora linear, ou seja, a partir da transformação que é feita dentro dos modelos. Vou falar também sobre a função inversa. Então, se existe uma transformação interna nesses modelos e a gente sabe qual é a função que fez essa transformação, ou seja, nós conhecemos a função de ligação, a gente pode facilmente retornar essa preditora linear para a escala de observação, então a escala original da nossa variável resposta. Bom, além desses conceitos, que são conceitos próprios dos modelos lineares generalizados, tem alguns conceitos que são acessórios e muito importantes nos modelos generalizados, que é a máxima verossimilhança e a deviância. Então, eu vou falar um pouco sobre esses importantes conceitos, mas não vou me ater muito a eles. Eles são alvos de uma disciplina que é ministrada dentro do nosso programa, que se chama Modelagem em Ecologia. Então, ela é toda baseada no princípio da verossimilhança. De qualquer forma, eu preciso aqui explicar para vocês rapidamente o que é a verossimilhança. Nos modelos lineares, a gente mostrou que o método clássico para se estimar os parâmetros de uma regressão linear, ou seja, o intercepto e a inclinação, passam por algo que é você minimizar os desvios quadráticos. Então, aqui nós estamos simulando diferentes inclinações aqui para esse conjunto de dados. Esse foi o exemplo que eu mostrei na primeira aula de modelos lineares, e a cada inclinação eu estou calculando os desvios, ou seja, essas barras verticais pontilhadas, estou elevando essas barras ao quadrado e somando todas elas. Então, é os nossos desvios quadráticos. Então, se eu tenho um modelo com alguma inclinação passando pelo fulcro, eu posso ir lá e calcular qual que é os desvios quadráticos que esse modelo me gera. Então eu posso fazer isso com diferentes inclinações e a partir disso eu posso estimar qual que é o valor de inclinação, que está aqui por volta de 3, que minimiza os meus desvios quadráticos. E esse é a solução de mínimos quadrados e esse é o método dos mínimos quadrados que é utilizado classicamente nos modelos de regressão. Bom, o que é a verossimilhança? A verossimilhança é um valor proporcional à probabilidade
de um modelo qualquer, ou seja, uma das inclinações de reta que a gente está simulando aqui, dele gerar os nossos dados. Então aqui nós temos os valores de verossimilhança para cada uma dessas inclinações e a gente pode então maximizar a verossimilhança, ou seja, buscar qual que é o valor que traz maior verossimilhança. E nesse caso aqui a gente tem um modelo em que a inclinação também está lá por volta dos 3. A verossimilhança ela é utilizada para estimar os parâmetros do modelo, então no caso aqui estimando a inclinação, quanto é um valor que nos dá uma ideia do ajuste do nosso modelo. Então, quanto que o nosso modelo está ajustado, dado que esse valor é um valor proporcional à probabilidade daquele modelo gerar os nossos dados. E no caso desses modelos simples, a solução de verossimilhança é a mesma solução de mínimos quadrados, ou seja, a gente chega na mesma estimativa a partir do mesmo conjunto de dados. Então aqui a gente tem a estimativa de máxima verossimilhança e aqui a estimativa de desvios quadráticos. Normalmente vocês vão ver a verossimilhança sendo apresentada como log verossimilhança. Isso simplesmente porque os valores de verossimilhança eles são muito pequenos, então são valores que têm muitas casas decimais. Então, para a gente poder tratar esses valores de uma forma mais fácil, a gente usa então a transformação logarítmica desses valores, que é simplesmente para poder apresentá-los e operacionalizá-los de uma forma mais fácil. Pois bem, o que é a deviance? A deviance também é um valor que mostra o ajuste do nosso modelo e ela está relacionada com a distância do nosso modelo em relação ao modelo saturado. O que é o modelo saturado? O modelo saturado é aquele modelo que explica completamente os nossos dados. E é o modelo mais complexo, que tem um número de parâmetros igual ao número de observações. Então, basicamente, ele é os nossos dados, esse modelo. E a gente pode calcular essa razão de verossimilhança, que é esse termo que está aqui, entre o modelo saturado e o nosso modelo. E essa razão multiplicada por 2 é o valor da deviance. Como a gente calcula a deviance? A gente tem soluções algébricas para calcular a deviance. E o interessante é que, para a estrutura de resíduos gaussiana, ou seja, normal, quando os resíduos têm uma distribuição normal, a deviance ela é expressa pela soma dos desvios elevado ao quadrado. Então, o valor das somas quadráticas que a gente usou até então. Ou seja, a deviance nada mais é do que uma generalização do que a gente tinha de partição de variância dos modelos lineares simples e múltiplos. Tudo bem? Então, isso aqui são as formas de se calcular a deviance para essas outras estruturas de erro que estão aqui. Assim como a gente usou a razão das variâncias para calcular uma estatística F e fazer inferência sobre se os modelos eram diferentes ou não, a gente vai usar como critério, a partir de agora, o critério da razão de verossimilhança. Então, essa razão de verossimilhança entre dois modelos pode ser usado para nos mostrar se dois modelos são ou não são diferentes estatisticamente. E isso se deve ao fato da distribuição do deviance se aproximar à distribuição de uma outra estatística que é o Q quadrado. Então, ao invés da gente usar a estatística F, quando a gente está usando razões de variância, nesse caso da deviance, quando a gente está utilizando a razão de verossimilhança, a gente vai usar a estatística de Q quadrado. Bom, essas são as diferenças conceituais mais gerais que estão por trás desses modelos generalizados. Bom, mas por que então nós precisamos
de modelos diferentes, de estruturas de erros diferentes e toda essa complicação que agora é a verossimilhança e a deviance, por que a gente não pode continuar no escopo de utilizar os resíduos do modelo com distribuição normal, como a gente vinha fazendo até então? A primeira coisa é porque as variáveis, elas podem ter uma distribuição normal de resíduos, mas não necessariamente. Então, existem naturezas de variáveis que são distintas da natureza da variável aleatória normal. Então, por exemplo, uma variável como a contagem, ela não tem necessariamente a distribuição que nem se aproxima de uma distribuição normal. Então aqui eu estou mostrando para vocês um caso típico de uma variável aleatória. Então eu gerei variável xy, que são as coordenadas cartesianas que localizam esses pontos nessa área de 100 por 100, e esses pontos foram colocados usando números pseudo-aleatórios no computador. Então eu tenho aí algo que a gente chama de uma completa aleatoriedade espacial. Imagine isso como sendo uma floresta e esses pontos como sendo a localização dessa espécie de árvore que a gente está interessado em saber qual que é a densidade dela. E essa densidade, ou seja, o valor que é amostrado dessa densidade, elas não seguem uma distribuição normal. Então, se a gente olhar para a distribuição de 200 realizações de unidades amostrais, é uma distribuição muito assimétrica, concentrada nos valores baixos e com uma cauda longa para os valores mais altos. Então, é uma distribuição muito assimétrica e que não tem as características de uma distribuição normal. Portanto, não adianta você usar a distribuição normal para uma variável aleatória de contagem, porque não necessariamente vai ter uma distribuição normal. Eu vou mostrar para vocês que pode até aproximar de uma distribuição normal, mas isso em casos particulares. Então, primeira coisa, a contagem é limitada no zero. Pode fazer uma conta e ter um resultado negativo, mas você não chega numa floresta e conta menos 3 árvores. Os valores eles são discretos, diferentemente da normal, que os valores eram contínuos. Então você também não conta dentro de uma parcela de 10 por 10 uma árvore e meia. Então ou a gente conta uma árvore, ou a gente conta duas, ou tem 0, ou tem 6, mas não 5,5 árvores. A variância ela não é constante ao longo da distribuição médio do parâmetro dessa contagem. Então, se você tem contagens que são diferentes em diferentes situações, por exemplo, tem uma floresta que a média vai ser 2, a outra que a média vai ser 3 árvores por cada amostra de 10 por 10. Em outra floresta você vai ter uma média que vai ser 15 árvores a cada unidade amostral. Com essa variação da média, que é o parâmetro dessa variável aleatória mais importante, a variância aumenta também. Então a variância aumenta junto com a média da variável aleatória. Portanto, os resíduos não têm uma distribuição nem homogênea e nem normal. Então, basicamente, a gente precisa pensar como tratar essas naturezas que são tão diferentes. E, além disso, a relação com as variáveis preditoras não necessariamente é uma reta. Pode ser uma reta? Pode, mas não necessariamente é. E uma coisa interessante é que a variável contagem, né, tem uma estrutura que é de uma família exponencial. Então, elas são linearizáveis, ou seja, a gente consegue fazer uma transformação e essa transformação traz para o escopo da relação linear essa variável. Então, o que é a linearização que ocorre nos GLMs? Bom, a primeira coisa é que existe uma função de ligação. E essa função de ligação, dentro dos modelos generalizados, ela é aplicada na esperança da variável resposta. Então, o modelo prevê algo que é na escala do preditor linear. E para a gente tratar essa predição do modelo na escala original,
da variável resposta, a gente precisa aplicar então essa função inversa. Então esses são os conceitos básicos que estão relacionados com essa linearização que ocorre dentro dos modelos generalizados. Então, para cada tipo de natureza de variável resposta, a gente vai ter uma que é chamada de função de ligação canônica. Essa seria a função de ligação padrão. Então, a função que se espera que seja mais ajustada àquele tipo de natureza de variável resposta. Então, para uma variável contínua, com distribuição gaussiana, ou seja, distribuição normal, a função de ligação é a identidade. A função identidade é a função onde y é igual a x, ou seja, não tem transformação nenhuma, então uma função de ligação que basicamente não faz nada. A função para a variável de contagem é a função log. A função de ligação é log, e a estrutura dos resíduos vai ter uma estrutura de uma variável aleatória chamada de Poisson. Para variáveis que são proporções ou são variáveis binárias, sim ou não, aconteceu, não aconteceu, encontrei, não encontrei, né? Então, para esse tipo de variável resposta, a distribuição ela vai ter um formato de uma distribuição binomial e a função de ligação vai ser a logit. Então, para esses dois casos. Então, percebam que essas aqui são distribuições da família exponencial, então, por isso, elas são linearizáveis, e a gente tem, então, dentro do arcabouço de modelos lineares generalizados, essa unificação maior ainda do que existia nos modelos lineares. Agora a gente pode falar de diferentes naturezas de variáveis resposta, a gente não fica só preso à distribuição normal. Pois bem, qual que é a diferença de você usar um LM ou um GLM? Bom, os LMs são casos particulares dos GLMs, onde a função de ligação é a função identidade. Então, a função identidade colocada aqui, ela não faz nada, né, mas retorna o valor que está ali. E a estrutura do resíduo tem esse formato. A gente saiu do escopo em que só essa função é possível, a função identidade, para o preditor linear, e saímos do escopo onde só é possível tratar estruturas de resíduo que têm uma distribuição gaussiana. Tá, entendi, professor, que ótimo ter essa generalização. Mas por que a gente simplesmente, em vez de usar os GLMs, por que a gente não pega a nossa variável resposta e a gente transforma ela, e a partir dessa transformação, usando, né, essas funções de ligação que a gente sabe que são funções que vão linearizar a relação, por que a gente não faz isso e simplesmente usa os modelos lineares, já que a gente já aprendeu modelos lineares e fica muito mais fácil? Bom, isso é uma alternativa. Então a gente pode pegar e transformar a nossa variável resposta y no log de y, não tem problema nenhum. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo, na ideia dos modelos lineares, é que você está pegando a esperança do modelo e mais o resíduo, e a gente está transformando isso para uma escala log. Então, você está transformando não só a esperança do modelo, mas também o resíduo associado àquela observação. A função de ligação, não. A função de ligação só é aplicada a essa parte do modelo. Então, ela só é aplicada à esperança do modelo. Essa transformação, ela preserva a estrutura do resíduo. Então, o resíduo vai ser modelado com a natureza que ele tem na escala original. Se o resíduo tem a natureza de uma variável contagem, a gente usa a distribuição Poisson para modelar esses resíduos. Se é uma binomial, usa uma binomial. Se é uma beta, usa uma beta. Se é uma gama, usa uma gama, e assim por diante. Então, a gente pode modelar os resíduos com a sua natureza original. Então, como eu falei para vocês, os dados de contagem têm uma natureza diferente, própria e diferente da natureza das variáveis aleatórias normais, e por isso a gente usa uma ligação, uma função de ligação, que lineariza essa relação com as variáveis preditoras,
a função canônica é o log, e a estrutura de erros que a gente normalmente tem para dados de contagem é uma estrutura Poisson. Então, a gente consegue tratar muito bem essa estrutura de resíduos e essa função de ligação nos modelos generalizados.